Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Gui Vilax, presidente do Health Cluster Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Rosário, muito obrigado. Boa tarde, Diana. O que é capital? Tanta coisa, mas se eu tivesse que escolher uma, eu diria que muitas das coisas que não funcionam no nosso país e que deviam funcionar têm muito a ver com as pessoas que trabalham na máquina do Estado e que eu acho que devia haver uma atenção pelo nível dos salários e torná-los mais competitivos com o setor privado. Porquê? Porque as pessoas que estão em funções importantes e que são chamados a tomar decisões difíceis, se não tiverem o calibre adequado, vão ao decreto-lei à procura do formato e fazem o check the box. E as boas decisões não são tomadas. E as boas decisões muitas vezes são difíceis e precisam de coragem. E se nós não pagamos adequadamente, não vamos ter as pessoas certas a tomar as decisões difíceis e importantes. E eu vejo isso nas câmaras, nas agências. E na saúde também, eventualmente. Na saúde temos outra situação que acho que devemos falar, em como é que os privados depois conseguem buscar os melhores facilmente, porque todo o processo de gestão de recursos humanos no SNS é muito monolítico e inflexível. Então já vamos falar sobre isso. Antes, porém, e como a atualidade assim o obriga, eu gostava de lhe perguntar precisamente sobre o atual contexto que estamos a viver neste momento, um contexto internacional adverso, um Parlamento também a nível nacional dividido, mas há um novo governo de direita a assumir funções. A saúde continua a ser uma das áreas críticas e apesar do último ano ter existido vários problemas a vários níveis, o governo decidiu manter a mesma responsável à frente da pasta da saúde, Ana Paula Martins. Do seu ponto de vista, fez bem? Quando se nomeia um líder, dá-se-lhe confiança, tem que se apoiar. Ele escolhe a equipe que quer. Quem somos nós para estar a fazer juízo? Até pelo facto que aquilo que eu vejo neste programa de governo é algo que me surpreende muito favoravelmente, porque dá a impressão que houve aqui uma franca reflexão, resultado do que as eleições nos informaram, e eu vejo aqui iniciativas que não via anteriormente. Quer concretizar? Eu vejo neste programa, naquele que toca à saúde, uma preocupação muito técnica. E eu acho que o assunto é muito técnico. E quanto mais não tivermos ideologia a influenciar as decisões, melhor. Vejo aqui repetidamente uma preocupação com o público, privado e social, no sentido de ir buscar os recursos que o país já tem, as capacidades que o país já tem e ajustá-la às necessidades de uma forma colaborativa. É um bom exemplo. Vejo uma preocupação em pôr a direção executiva a funcionar, a trabalhar com as entidades públicas, privadas e sociais. Vejo, por exemplo, uma referência àquilo que se chama Value-Based Healthcare, que é perfeitamente chave no funcionamento da saúde, porque nós temos, não sei, 20 ou 30 anos em que só se fala das quantidades desta cirurgia, quantidade de consulta. Não interessa a quantidade, interessa o resultado, o outcome. Não é uma visão mais económica da saúde? Este governo não tem essa visão mais económica? Mas ainda bem. Veja lá. Veja na Europa toda. Crescimento económico anémico. Um envelhecimento acelerado. Portanto,
não é com dinheiro ou mais dinheiro que se vai resolver o assunto. Porque, para começar, não há mais dinheiro. Agora, se começa a olhar ao assunto com olhos de gestor, a atender ao que é desperdício, a atender onde é que se ganha eficiência, a atender o que é desnecessário, se calhar lá vamos. Então são boas intenções, é preciso agora é concretizar, porque no passado também já tivemos boas intenções, ou não? Sim, eu tenho visto e vivido através de um grande número de governos de todas as cores. Aquilo que é preciso é ter alguém que quer fazer acontecer. E acredita que é o caso que temos agora, é isso? Como é que é? Que a esperança é a última a morrer? Claro que acredito que isto... Porquê? Porque eu vi um anterior governo, liderado pelo primeiro-ministro, que em 8 meses tomou muitas decisões. Mas também teve muitos problemas, nomeadamente ao nível das urgências, não é? Mas para isso é que cá estamos, para resolver os problemas. E se começou a falar de problemas de urgências, etc. O SNS emprega 150 mil pessoas. É a maior organização do país. E é uma organização produtiva, quer dizer, produz serviços. E é a área mais complexa da gestão, que é prestar serviços por pessoas a pessoas. É o mais complicado a gerir. São 150 mil pessoas que têm um legado complexo, com ideologia, E temos que pôr isto em ordem. Porquê? Porque senão não vamos conseguir tratar dos portugueses, porque não há mais dinheiro. E eu acho que O Serviço Nacional de Saúde, ou o Governo? As 150 mil pessoas é um desafio enorme de gestão. Portanto, se temos um governo, um diretor executivo, tem que se lhe dar autonomia e tempo para fazer o seu trabalho, tem que ser altamente apoiado. Era bom que a direção executiva saísse dos holofotes dos jornalistas para se poder fazer trabalho. Porque é complexo. Eu lembro-me que era um defensor, e parece-me que é um defensor dessa comissão executiva, mas ao final de 2 anos de existência, o balanço que faz é positivo. Parece-me que não, que há muita coisa a fazer, não é? Veja, 2 anos e tivemos 3 responsáveis. Exato. Não se pode conduzir uma empresa a mudar o líder constantemente. Espera que isso agora não aconteça? Era muito importante apoiar quem está à frente da direção executiva, dar-lhe todo o apoio e deixá-lo fazer um bom trabalho. Porque a complexidade do desafio de gestão que lhe deram é enorme. E continua a fazer sentido. Sem dúvida. Sem dúvida. O SNS não devia de todo ser algo politizado. Ao contrário, é algo técnico que eu julgo traz consigo valores ótimos de prestar bom serviço, ter atenção à saúde. Agora temos que lhe trazer uma componente de gestão para ganhar eficiência. Nessa componente de gestão faz sentido, então, a velha questão, regressar ao modelo das parcerias público-privadas na saúde? Acho que tudo tem o seu lugar. Há necessidades de novos hospitais, nomeadamente no Algarve. A fórmula da PPP no hospital responde à necessidade de se pôr a funcionar um recurso rapidamente. E eu acho que os privados são infinitamente mais rápidos em projetar, desenhar, fazer acontecer, construir, pôr os sistemas, pôr as coisas a funcionar.
Veja, temos o Hospital de Todos os Santos, que julgo que foi o primeiro-ministro Sócrates que lhe pôs a primeira pedra, 2008. 16 anos. Eu acho que o Hospital do Algarve, se for uma PPP, em menos de metade do tempo está a funcionar e a prestar serviço. Portanto, faz sentido. Sem dúvida. Agora, é o cavalo certo para o tipo de corrida que se quer correr. Outra questão também relacionada um pouco com isso, temos vindo a assistir aqui a uma manifestação de interesse por parte do Governo em envolver também mais as IPSS na gestão dos hospitais, não é? Também juntar aqui este terceiro elemento. Como é que olha para isso? Falando, por exemplo, no caso da Cruz Vermelha, não é? Tem-se falado isso. Como é que olha para este terceiro interveniente, se quisermos assim? Acho, quer dizer, responde exatamente ao desafio de termos recursos insuficientes. Portanto, temos que ir buscar o que o país tem e ver dentro dos 3 setores o que é bom para o país e encontrar uma combinação desses 3 setores complementares. E este tripé, digamos assim, seria a panaceia para uma melhor gestão do Serviço Nacional de Saúde? Não é panaceia. A panaceia é muito trabalho e muito suor e reflexão e permitir à direção executiva que tenha a autonomia de montar os sistemas que precisa para pôr o SNS a funcionar bem. Por exemplo, nós precisamos de ter um bom entendimento dos custos das coisas. E dentro dos serviços dos hospitais do Estado temos instrumentos de gestão bastante mais fracos do que temos no setor privado. Se não temos informação de gestão, é muito difícil melhorar. Da mesma maneira, no programa do Governo, há aqui uma indicação clara que o Governo quer dar à direção executiva do SNS maior autonomia na gestão dos recursos humanos. E isso é extremamente importante, porque, de momento, o que é que acontece? Quando o setor privado precisa de mais pessoal formado, vão ao Estado, escolhem os melhores e oferecem remuneração atrativa. Dentro do Estado, as pessoas são todas pagas por igual. Portanto, o Estado não se consegue proteger com o sistema atual contra os privados, porque ou sobem toda a gente, que sai caríssimo, e aí não estamos a ter em atenção quem é que contribui com iniciativa, com curiosidade, a fazer um bom trabalho e quem provavelmente não tem as mesmas preocupações porque sabe que no Estado as pessoas não vão deixar de ter lugar. Então, isso significa que, em termos gerais, se este programa do Governo for concretizado na área da saúde, que a saúde poderá, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, poderá funcionar melhor, do seu ponto de vista, se conseguirem avançar. Certo? É isso. É a falta de resposta no Serviço Nacional de Saúde que tem levado a este crescimento significativo do setor privado em Portugal? É causa e efeito? Acho que o assunto é bastante mais complexo e a verdade é que temos uma população em franco envelhecimento que necessariamente traz mais procura de serviços de saúde. Também é verdade que temos uma crescente percentagem da população coberta por seguros de saúde privados. Mas a componente dentro do total da despesa em saúde que acaba no setor privado é muito baixa. Os últimos números que eu me lembro é da ordem dos 5%. As receitas dos hospitais privados atingiram agora um novo máximo no ano passado, segundo os dados Sim, públicos. porque se há falta de oferta no Estado, provavelmente quem tem um seguro privado vai ao privado. O que vai acontecer é, havendo mais procura, os prémios desse seguro vão aumentar.
Mas o privado também cresce com as receitas provenientes dos acordos que tem com o SNS. Quanto é que Sem pesa, dúvida. por exemplo, as receitas da ADSE no setor privado? Não sei. Mas a saúde não é só saúde, também é economia, também é ciência. E o que eu lhe pergunto agora, indo para o lado das farmacêuticas, é como é que estão as empresas do setor a viver este momento de política errática nos Estados Unidos? Que impacto é que isso está a ter? Pois esse assunto é uma pergunta impossível de responder, porque ninguém sabe o que é que será a decisão final do Presidente Trump. Mas esta indecisão já está a ter impacto ou não? Aquilo que me é óbvio é o seguinte: os produtos farmacêuticos são dois setores completamente diferentes. Temos o setor dos produtos genéricos, a preços completamente esmagados, a preços que são medicamentos mais baratos que os chocolates, e depois temos os produtos que estão sob patente, a preços elevadíssimos, mas ambos estes produtos estão exatamente nas mesmas classificações aduaneiras. Portanto, é muito difícil tomar-se uma política que toca uns e não a outros. Serão todos atingidos. Todos atingidos. E quando nós sabemos que os genéricos são os medicamentos que preenchem cerca de 80% das receitas médicas nos Estados Unidos, se esses custos sobem 20%, deixam automaticamente de estar cobertos pelo Medicaid, a Segurança Social dos Estados Unidos. No dia em que isso acontece, há revolução. Portanto, a margem de manobra que o Presidente Trump tem desse lado é mínima. Agora, o que é que isto significa para o exportador? Eu penso que o problema é muito simples. Se o exportador tem um produto em que tem uma posição no mercado muito forte ou fornece algo que não se tem substituição, não vai sofrer nada. Porque quem vai pagar o custo das tarifas é do lado da importação. Quem fornece produtos que têm uma vantagem competitiva por causa do baixo custo, esse tem grandes problemas. Então, e o que é que acontece em concreto aqui em Portugal? Depende do tipo de exportador que estamos a falar. Temos exportadores que têm produtos que são únicos e que têm uma patente que os protege. Portanto, esses não vão antever grandes problemas. Agora, se alguém produz a 25ª estatina, vai ser um problema, porque há outros 24 que se calhar têm preços mais baixos. Mas também temos desses, portanto, isso significa que vai haver impacto no mercado nacional, não é? No mercado nacional, nas empresas, não é? Essas empresas que exportam genéricos, nomeadamente para os Estados Unidos, e que são muito boas empresas e concorrem porque são muito capazes, têm alguma fragilidade perante tarifas. Agora, eu vejo com muita dificuldade o Presidente Trump conseguir montar alguma coisa com tarifas nos medicamentos que não seja que não lhe saia pela culatra. Portanto, acha que desse ponto de vista vai ser difícil ele avançar com tarifas na área dos medicamentos? Acho que seria extraordinariamente impopular, porque os Estados Unidos não produzem internamente nem 5% dos genéricos deles. Quando a ameaça chegou, noutros setores, aquilo que fomos assistindo noutros setores, houve um aumento, um antecipar das encomendas, com o risco de que depois entrassem em vigor tarifas, portanto, isto noutros setores, e também muitas conversas em alguns segmentos, em sessões, a darem conta das empresas também a pensarem já na possibilidade de relocalizar as suas instalações, quiçá pôr uma fábrica a funcionar do outro lado. Este é o ambiente também aqui no cluster da saúde, ou nem por isso? Construir e instalar uma fábrica de raiz é algo que demora anos. Ou com um parceiro, eventualmente. Não é? Ou com um parceiro. Eu acho,
demora muito tempo. Eu vejo muito difícil. Ou seja, não estão preocupados, não estão a fazer nada de prevenção, digamos assim. Não há muito que se possa fazer de prevenção. Agora, aquilo que se verifica é que temos na Casa Branca uma pessoa que está constantemente a virar a 180 graus. E as exportações para os Estados Unidos portuguesas Continuam a crescer. continuam a crescer. A que níveis tem ideia? Extraordinariamente elevados. Tão elevados que eu estou em crer que não é só o produto de exportações de fabricação em Portugal. Julgo que tem que haver aí fluxos de exportações que vêm através das multinacionais, porque o crescimento é extraordinariamente elevado. Tem números concretos, assim, de cabeça? De cabeça sei que são superiores a 25% ao ano. Portanto, nos 4 mil milhões de exportações do ano passado, os Estados Unidos, creio, segundo o mercado, a seguir a Alemanha. Sim, e com crescimentos brutais de ano a ano, sem haver grande lógica de seguimento de tendências. Dá a impressão que há sobressaltos nos números. Como é que explica isso? Não sei explicar. Os números quer dizer, aparece a lista dos 10 maiores exportadores e não volta, há um número novo, grande, de uma multinacional. Com envolvimento de portugueses? Ou Eventualmente, não conseguem ter essa percepção? Eu espero este ano, bem, não sabemos se teremos tarifas ou não, mas para este ano quais são as suas expectativas em termos de exportações? Eu acho que naquilo que são as exportações tradicionais de Portugal, de produtos farmacêuticos, tanto formulações como princípio ativo, eu não vejo razão para haver alteração. Continuar a crescer mais de 20%? Sim. Não, porque eu não creio que seja a indústria nacional que esteja a crescer 20% e 25%. Esta cresce provavelmente a 10% a 15%. Que é um crescimento fantástico. Agora, eu acho que há outras coisas que trazem um ruído muito grande. Mas que não consegue explicar-nos. É isso? Mas então a sua expectativa para este ano, para ver se percebi, é um crescimento, Sim, mas na mesma linha? é continuar na mesma tendência. Ou seja, estes mais de 20% total? Esse não posso comentar, mas relativamente à indústria nacional portuguesa de produtos formulados e de princípio ativo, eu não vejo razão nenhuma para haver uma alteração nas tendências. Mas então esse número é explicado, essa diferença dos 10% para os 20%, com empresas que não são de origem nacional, não são nacionais, são estrangeiras, que estão cá ou que passam por cá em termos de exportações. Exatamente. Reexportações, a maior parte. Sim. Reexportações. E do sentido contrário, em termos de investimentos em Portugal, como é que o mercado se está a comportar? Há intenções de investimento que tenham ficado suspensas em virtude deste clima internacional, ou realmente Portugal continua a ser competitivo ou nem por isso? Para responder à pergunta, temos que ser muito concretos sobre o que é que estamos a falar. Se estamos a falar de investimentos pelas grandes multinacionais da indústria farmacêutica para vir em Portugal, eu julgo que Portugal é muito pouco competitivo. Porquê? Porque tem uma coisa fantástica, que é as suas pessoas, que são muito qualificadas e que são formadas em universidades que trabalham extraordinariamente bem. Mas à parte disso, a lista de onde Portugal não é competitivo e onde apresenta custos de contexto é enorme. E começa logo pela fiscalidade. Como sabe, a indústria farmacêutica, nomeadamente de produtos inovadores das grandes multinacionais, é extremamente lucrativo. E por isso é que estas empresas organizam a sua produção em locais como a Irlanda e Singapura. E Portugal tem, por um lado, um nível de IRC que é o dobro da Irlanda.
Agora também vai baixar o IRC, o IRS, são boas notícias então. Era interessante vermos o detalhe do que efetivamente o Orçamento de Estado vai dizer, porque o que nós queremos trazer para Portugal são empresas que façam diferença, portanto, com dimensão, portanto, com lucros que têm dimensão. E temos em Portugal algo que é provavelmente único na Europa, em que quanto mais lucros, maior a taxa de imposto. Portanto, era interessante saber se isso se mantém e se conseguimos ter taxas de IRC competitivas com a Irlanda, por exemplo. Porque acha que essa lógica não é a lógica correta, não é? Se queremos ser competitivos e trazer para cá grandes investimentos de grandes empresas, temos que ser competitivos a nível fiscal. Mas há um problema grave, que é o seguinte: as grandes empresas multinacionais fazem planeamento a muito longo prazo. E Portugal, como está sempre a mudar, não é credível em termos de ser um país em que se pode fazer uma série de apostas de centenas de milhões de euros de investimento a longo prazo. Se é um país que ora traz uma lei, uns anos passam, muda a lei e temos muito pouca continuidade nas políticas fiscais. Dividiu aqui em duas partes, penso que já referiu uma, que é relativamente à indústria farmacêutica, a questão do investimento estrangeiro. E relativamente aos hospitais, tem havido aqui alguma dinâmica no mercado, com multinacionais, ainda agora os espanhóis anunciaram a toma de uma participação no grupo Sanfil. Como é que vê esta dinâmica, considerando que este é um mercado dos hospitais privados muito concentrado, mais de 90% em 5 grandes operadores? Eu não penso que a concentração seja muito diferente nos outros países. Penso que temos economias de escala com a concentração. Vejo é que Portugal apareceu no mapa em muitas áreas e a saúde será também uma delas, e é normal continuarmos a assistir a investimentos estrangeiros, porque eu julgo que há uma visão muito positiva de Portugal no estrangeiro. A indústria da saúde, e agora fala-se muito da questão da defesa e da reconversão de algumas empresas para a defesa, a indústria da saúde também poderá dar aqui algum contributo neste investimento em termos nacionais e europeus para a defesa ou não? Em termos de resposta concreta, se a saúde consegue acudir na defesa, eu acho que não. São coisas quase diametralmente opostas. Quer dizer, Certo. eu acho que se há feridos e vítimas de guerra, há obviamente procura para serviços e produtos do setor da saúde. Não, eu acho que na defesa, se nós olhamos para os compromissos que os países vão ter que fazer relativamente a investimentos e despesa na área da defesa, devido aos compromissos que temos com a NATO, temos aí grandes oportunidades para o país crescer. Mas não penso que será na área da saúde. Certo. Agora, será na áreas de tecnologia, sem dúvida. Esta questão esta grande prioridade dada pela Europa à reindustrialização, esta questão da defesa que a Rosário referia, pode, a seu ver, ou receia que de algum modo coloque a saúde em segundo plano? Ou terceiro, ou quarto? Eu acho que isso é difícil, porque acho que não é aceitável. Agora, daquilo que eu leio no programa de governo, eu do ponto de vista do investimento do Estado, não é? Sim, mas o que eu vejo é que temos contas públicas com muito boa saúde e se calhar há aqui espaço para dívida. E provavelmente será à custa da dívida que vamos acudir a estes investimentos de grande vulto que são necessários na defesa. Agora, o importante era garantir que este dinheiro para a defesa encontra fornecedores em Portugal. Quer dizer, não devíamos estar a pensar que vamos comprar tudo aos Estados Unidos. Isso é grande erro.
Para ajudar também o desenvolvimento do setor em Portugal. Há pouco referi-se ao preço dos medicamentos e Portugal continua a ter o preço dos medicamentos mais baixos da Europa, a grande complexidade a nível dos genéricos. O que é que devia aí ser feito para ultrapassar esta situação? O preço dos medicamentos genéricos em Portugal é tão baixo que explica porque que muitas vezes escasseia nas farmácias os medicamentos que são receitados. Quer dizer, eu acho que a indústria farmacêutica é uma indústria interessantíssima porque medicamentos inventados há 70 anos ou 80 anos continuam a ser ótimos para tratar aquela doença concreta. E para fazer uma farmácia você precisa de cerca de 3.000 princípios ativos e 80% têm vendas mundiais abaixo dos 300 milhões de dólares. Portanto, o que tem nesta indústria é uma fragmentação enorme. E hoje em dia, eu diria que 80% dos princípios ativos são fabricados na China. Continua a ser essa situação, não se alterou? Não se alterou, porquê? Porque eles têm uma capacidade de concorrência brutal. Portanto, mais ninguém consegue montar um negócio para concorrer com eles. E estamos a falar de 3.000 princípios ativos. A complexidade de trazer isso de volta para a Europa ou para os Estados Unidos é extraordinariamente grande. E não se está a fazer esse caminho de todo? Eu vejo os Estados Unidos a investir nisso. Pôr o dinheiro onde eles conversam, não é? A tomar ação nas palavras. Eu não vejo nada na Europa. Então, relativamente no caso português, portanto, do seu ponto de vista, essa situação do preço dos genéricos é que muitas vezes leva a rupturas no mercado nacional. Sem dúvida. E não só cá, por toda a Europa e nos Estados Unidos. Porquê? Porque os preços acabam por ser tão baixos que em muitas situações acabamos por ter só um produtor e esse produtor, volta ou não volta, tem outras prioridades que lhe dão mais dinheiro ou outros produtos para pôr nos equipamentos que dão mais margem. Prefere vender a outros países que pagam mais, é isso? Pode, ou isso, ou pura e simplesmente há certos produtos que já não vale a pena produzir. E na indústria nacional passa-se o mesmo, ou seja, em vez de deixarem ficar o produto no mercado nacional, vendem para o exterior. Sem dúvida. E uma das propostas que eu achei das melhores propostas da Associação Europeia de Genéricos era, em vez de se continuar a entregar 100% do concurso a uma só empresa, era entregar 20%, 30% e 50% a quem desse os 3 melhores preços, para garantir que estamos a manter viva concorrência e que não continuamos a esmagar os preços, porque os preços dos medicamentos, todos nós sabemos que vamos à farmácia, compramos os meus 60 comprimidos que eu tenho que tomar por 9 euros. Mas acha que é pouco? É muito pouco. O trabalho infinito que é fazer um medicamento comparado com 9 euros. Mas o Estado comparticipa uma parte desse valor, ou seja, 9 euros é o que a pessoa paga, não é o que a farmacêutica recebe. Não, mesmo sem receita são 9 euros. São números muito baixos. Mas essa questão dos preços baixos não se vai alterar agora com esta diretiva europeia relativamente a uma espécie de taxa ambiental sobre a indústria? Isso vai pesar agora nos genéricos, nomeadamente usados para o tratamento de diabetes tipo 2 e outros? Essa taxa ambiental, se isso tem por consequência alterar os preços... Até 800%, segundo a Equalmed. Esse montante vai parar diretamente ao bolso do Estado, que é uma taxa. Portanto, não é isso que vai aumentar a margem dos produtores que ou são incentivados para produzir medicamentos que são fundamentais ou não vai haver medicamentos. Mas o ponto é, segundo essa estimativa feita pela Equalmed, há aqui medicamentos, vai um intervalo calculado para os genéricos, segundo bem compreendi, que vai entre os 300
aos 800% para algumas referências. E esse aumento vai ser suportado pela indústria. A indústria é que tem que pagar essa taxa, cumprindo a sua responsabilidade a este nível ambiental, a questão dos resíduos. E depois, naturalmente, a indústria vai fazê-la repercutir no preço ao consumidor. Portanto, esta questão do preço baixo do genérico, na verdade, se isto avançar nestes termos, vai pelo menos amenizar-se muito. Então não fale em preço baixo, fale da margem que justifica o esforço industrial de produzir um genérico. Se não há margem suficiente para justificar o esforço, os produtores viram-se para outro produto. E quem vai ter um problema enorme vai ser o Ministério da Saúde e o Infarmed. Mas isso vai continuar não tem os medicamentos. Ou seja, mas com esta diretiva, como que está a querer dizer é que a indústria, se for demasiado pesada e tendo já margens muito baixas, vai simplesmente abandonar e, portanto, aí vamos voltar a ter a escassez desta feita. Não porque há muita procura, mas porque não há oferta, é isso? Quer dizer, a Europa não é um Estado soviético com o governo a dar ordens como é que as pessoas produzem. Quer dizer, temos concorrência. E a concorrência permite às pessoas saírem do mercado. Se nós não estamos a remunerar o capital, não estamos a trabalhar corretamente. Portanto, a taxa não vai ultrapassar esta questão do preço e nem vai ser... acaba por não ser vantajosa nem para o consumidor, nem para as farmacêuticas, é isso? Eu não consigo ver qualquer solução que leve à redução da escassez dos medicamentos genéricos que não seja dar mais margem aos produtores. E eu digo isto em Portugal, digo isto nos Estados Unidos, digo isto, por exemplo, na Alemanha, onde a situação é tremenda. Isso podia ser resolvido com uma maior comparticipação por parte do Estado? Isto começa pela definição dos preços de reembolso que cabe enfim, onde o Infarmed é que tem uma palavra muito grande a dizer, mas sim, e leva a que haja um aumento dos preços dos medicamentos. Então, presumo também pelas suas palavras que a negociação com o Infarmed nem sempre tem sido a melhor e que a atuação do Infarmed nem sempre tem sido a melhor nesse domínio. Sim, porque eu acho que parece-me a mim que o Infarmed tem que ter tem uma conversa um bocado direta com o Ministério das Finanças. E quem manda é o Ministério das Finanças. Eu sei que há, nomeadamente nos produtos que estão em patente, um trabalho muito grande de demonstrar o benefício económico de medicamentos novos, e há uma procura de demonstrar que o medicamento é superior em quantos %. E há uma ciência que diz como é que isso se faz. E este trabalho é feito e muitas vezes a notícia que se vem do preço de reembolso é que não, o Infarmed não dá valor a essa demonstração e os preços acabam por ficar baixos. Portanto, esta situação tenderá a continuar e eventualmente a agravar-se da escassez de medicamentos. A nível de genéricos, eu ainda não ouvi nada na Europa que nos levasse a crer que vamos ter uma situação diferente, porque enquanto tivermos preços de reembolso muito baixos e não houver uma margem suficiente que justifique a produção, é muito normal que produtores deixam de produzir aqueles produtos que dão menos margem. Porque atualmente, segundo eu percebi pelas suas palavras, a margem é realmente muito baixa. Muito reduzida. O que é uma margem reduzida? O que é uma margem reduzida? Uma margem reduzida é quando o princípio ativo, por exemplo, seja mais de metade do preço da farmácia. Portanto, 25%? Não, é porque um medicamento, se for à conta de lucros de uma indústria que faz medicamentos genéricos, o peso da matéria-prima pode ser 50%,
fica, portanto, só 50% das vendas para remunerar o pessoal, para remunerar as instalações fabris, enfim, as outras coisas, o fornecimento de terceiros, etc. E depois temos margens de lucro baixas. De que ordem? As empresas são todas muito diferentes. Mas há normalmente um percentual por setor, não é? Em média. Por exemplo, no agroalimentar, na distribuição, são 2 ou 3%. Há sempre. Eu acho que a indústria percentagem... farmacêutica será necessariamente mais do que 2 ou 3%. Porque em que ordem? não lhe sei dizer um número médio para a indústria farmacêutica portuguesa do que é os lucros que têm. Mas um negócio de distribuição tem menos rentabilidade porque tem muito menos investimento, tem muito menos Dei pessoas um exemplo qualificadas. para falarmos de um percentual, mas dir-me-á que é menos de 10% a margem de lucro? Sim. Menos de 10%. E qual é o padrão, a seu ver? Ou seja, considerando aquilo que estava a dizer, que tem uma margem muito baixa, identifica algum país, já referiu aqui que a Europa parece-me aqui um bocadinho descartada, identifica algum país onde este equilíbrio com a margem seja um exemplo a seguir? Por exemplo, deveria ser de X... Se olharmos para o panorama da Europa, o que se vê é que a Europa tem um muito bom desempenho na indústria farmacêutica a nível de exportações. E os modelos de desenvolvimento, que seja a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, passam por apoiar as empresas nacionais com preços bons, no sentido dessas empresas poderem investir em investigação, em desenvolvimento, no lançamento de medicamentos novos, que depois enriquecem o país porque há muitas exportações. Isso é o modelo tradicional. Ora, o que eu vejo em Portugal é uma constante nos últimos 30 anos de preços muito baixos que levam as empresas farmacêuticas portuguesas que não conseguem acumular capital, mas porque têm pessoas muito competentes, são capazes de se virar e ir crescer para o estrangeiro. E por isso é que as empresas portuguesas têm um muito bom desempenho nas exportações, mas é muito rara a empresa portuguesa que consegue depois aplicar esses lucros em investir, em desenvolver medicamentos novos. Nós em Portugal temos um caso. Ou seja, em termos do segmento do produto inovador, Claro. não temos crescido. Está a falar da Bial? Só a Bial. Exato. Não há crescimento a nível dos inovadores em Portugal. Nada. Não é possível. Não temos muitos exemplos, não. Não é possível. Por causa disso que acabou de explicar, é isso. Eu penso que o problema não é só português. Veja, de onde é que nasce a indústria química ou farmacêutica? Onde é que nasce? Nasce na Europa. Você nos anos 60, se era americana e queria estudar química, tinha que falar alemão, porque os livros eram todos em alemão. Portanto, nós nos anos 40, 50, 60, todas as grandes invenções de medicamentos eram todas europeias. Hoje, 2025, a República Popular da China tem mais medicamentos em desenvolvimento clínico que a Europa toda. É trágico. E porquê? Eu julgo que em parte porque os preços mesmo dos produtos inovadores na Europa são bastante mais baixos que os preços nos Estados Unidos. Daí que as empresas que têm ou que desenvolvem um medicamento que é muito promissor e eles decidem fazer estas grandes apostas em desenvolvimento clínico, o business plan de payback é exclusivamente com base no mercado americano. Porque o mercado americano são 350 milhões de pessoas com muita capacidade de compra, enquanto que a Europa podemos ser 500 ou 550 milhões, mas estamos esquartejados em 27 diferentes, com 27 processos de aprovação, 27 pedidos de reembolso.
Torna tudo mais e são complicado. muito pouco competitivos. Estamos praticamente a chegar ao final. Queria lhe perguntar ainda relativamente aos ensaios clínicos. Estamos melhor nessa área ou há mais empresas aqui a trabalhar essa área ou nem por isso? Esse é o outro ótimo exemplo em que Portugal já tem tudo aquilo que é caro e difícil, que é boas pessoas, bons médicos, bons hospitais, bom entendimento científico, e o que bloqueia o crescimento dos ensaios clínicos em Portugal são trapalhices burocráticas dos hospitais de Estado terem que respeitar as regras impostas pelo Orçamento de Estado. Agora, existe a ICIB, que eu julgo que está a fazer um muito bom trabalho no sentido de criar caminhos onde se desbravou a burocracia. E, portanto, espera que isso se altere e que melhor. Sim, e eu julgo que já este ano, portanto no fim de 25, vamos começar a ter contas que nos medem exatamente qual é o número de ensaios clínicos que decorrem, quantos pacientes e quanto dinheiro é que entrou. Porque há 4 ou 5 anos os nossos vizinhos em Espanha faturavam 750 milhões de euros em ensaios clínicos e um só hospital em Barcelona faturava mais que todo Portugal. Portanto, espero que isso Temos altere. muita oportunidade. Claro. Para concluir, queria lhe perguntar, enfim, qual é a sua expectativa relativamente à evolução do cluster da saúde em Portugal? O cluster da saúde em Portugal é muito diversificado, é grande e julgo que, apoiado pelo produto que sai das universidades, que eu volto a repetir, é da melhor qualidade, é um setor que tem muito boas oportunidades de crescimento na exportação. Mas ficamos por aí? Qualquer empreendedor que arranque com uma empresa hoje em dia não devia estar a olhar para um mercado de 10 milhões de pessoas. Se alguém tem esta ótima formação técnica dos engenheiros que temos em Portugal, devia estar a olhar para os mercados grandes e ricos que temos por aí. E é para aí, é dessa forma que vamos crescer as empresas e criar riqueza. Vocês vão manter conversas com o Executivo, vão pedir reuniões, vão tentar abrir as perspectivas do Governo para a área para o cluster da saúde? É essa a nossa obrigação. Portanto, vão fazê-lo. E esperam ter receptividade às vossas propostas? Vão apresentar algum plano em concreto? O HCP tem uma tradição grande de estudar os assuntos, propor soluções construtivas e depois apresenta, e julgo que fazemos isto de uma forma bastante discreta, e depois há certas coisas que aparecem feitas e ficamos felizes por isso. Há alguma que esteja já em perspectiva da vossa parte? Alguma ideia a apresentar? Quer dizer, há 2 governos atrás que o Ministério da Economia e do Mar nos pediu ao HCP para identificar o que é que bloqueava o crescimento do setor da saúde. E nós reunimos-nos com as outras associações e propusemos 8 medidas. O Sr. Ministro, juntamente com o Ministro da Saúde e a Ministra da Ciência, disse muito bem, então trabalhem juntamente com as diversas agências e institutos e áreas dos ministérios para formular as soluções. E nós fizemos um grande trabalho e foi muito interessante estar a trabalhar com o outro lado. Foi muito interessante porque se conseguiu metas concretas e soluções concretas, mas infelizmente com as mudanças de governo... Então esse documento continua em cima da mesa, digamos assim?
Bom, infelizmente continua na prateleira. Significa que dessas 8 medidas nenhuma delas foi concretizada? Correto. Exceto uma que foi a ICIB que levou para a frente e tem tido bom resultado. E o que foi? Foi precisamente aquela solução de encontrar uma forma que os hospitais de Estado possam encontrar uma forma de flexibilidade no recrutamento e em poder negociar os contratos com as empresas que querem ensaios clínicos. Isso funcionou e está a ter resultados e a ICIB vai nos apresentar números no fim deste ano. Mas, portanto, esse documento pretendem voltar a colocá-lo em cima da mesa, é isso? Tirá-lo da prateleira? Eu julgo que ou sim. Vão fazer outro, ou vão ter quando uma centena de pessoas, metade do Estado, metade do setor privado e das associações, esteve a trabalhar um ano sobre uma série de soluções, depois ficamos muito frustrados quando não anda para a frente, porque da próxima, quer dizer, não tarda muito, alguém nos pede para montar um grupo de trabalho. Porquê montar outro grupo de trabalho se já temos uma definição das soluções? Era importante, era pegar nisto e andar para a frente. Muito bem. E são soluções de estrutura. São propostas para reformar-se uma série de formas de trabalho que não estão a ter resultado. Sim. Portanto, vamos ver agora o que é que vai acontecer. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Oviona. A Ovion não está nas responsabilidades do presidente do HCP. A Ovion é uma empresa aqui da nossa praça que é associada do HCP. Europa? A Europa é a coisa melhor que há. Infelizmente, tem um problema extremamente sério de governo, porque não temos líder. Quando os americanos dizem eu preciso falar com a Europa, qual é o número que eu ligo? Portanto, não pode ser. Acho que a Europa tem que rapidamente se organizar, porque se enfrentamos situações em que temos que tomar decisões rápidas, temos um handicap inaceitável. Donald Trump? Raramente se viu alguém em tão pouco tempo ter tanto impacto, e aquilo que eu tenho visto é um impacto de uma grande destruição de capacidade instalada. Mar? Bom, o mar é uma fonte de oportunidade, mas é das áreas científicas mais complexas e mais caras. Portanto, é uma área muito difícil para Portugal dar conta do recado, sobretudo quando sabemos a quantidade de mar que temos. Luís Montenegro? Boa sorte. Tempos livres? Um recém-formado é o que tem menos tempo para ter tempos livres. Pai? Acho que sou um pai cheio de sorte. Verão? Um ótimo momento para ler tudo aquilo que eu não li no resto do ano. Portugal? Merece muito melhor. Gui Vilax, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o presidente da Health Cluster Portugal no site RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.